A maioria das doenças virais é o que a gente chama de autolimitada. Tem um começo, um meio e um fim. Exceto alguns vírus, como por exemplo hepatite B, HIV ou herpes, que tem a capacidade de se esconder no nosso DNA, é assim que vai acontecer da maioria das vezes que você for encontrar com um invasor desse, como por exemplo a gripe ou a dengue. E é que a gente imaginava que ia acontecer com o SARS-CoV-2. Porém, 2 anos depois da pandemia, estamos vendo um cenário bem diferente. Mais da metade dos pacientes que pegaram essa doença nefasta relatam sintomas por períodos prolongados. Muitos deles por até depois de 1 ano. Você pode chamar de Covid longa, fadiga pós-Covid, mas isso só tem um nome: sequelas. E hoje a gente vai adentrar nesse que é um dos temas mais pedidos desde que eu comecei esse canal. Vem com o tio que ele explica sobre as sequelas da Covid, o que acontece quando a doença não acaba. Primeira coisa que você precisa saber em relação às sequelas da Covid é que ela não tem relação com a gravidade. O que acontece é que as pessoas confundem muito as sequelas da Covid com as sequelas de doença grave. Todo paciente que vai para a UTI, que fica internado 20, 30 dias, entubado sob sedação, vai ter sequelas. E outro dado interessante de vocês saberem é que elas são muito frequentes. 80% dos pacientes que tiveram Covid relatam ter algum desses sintomas por um período de até 2 meses depois que sararam. Metade deles, quase 60%, vai ter isso aqui por um período de até 6 meses. Outro ponto interessante é com que população que isso ocorre. Ela tem uma tendência de ocorrer mais em mulheres. É aquilo que a gente já falou lá atrás. Mulheres têm um certo boost na imunidade por algumas questões genéticas que fazem com que elas consigam lutar melhor contra infecções, como a própria Covid. Por isso que elas têm uma mortalidade menor, os homens morrem mais. Em contrapartida, doenças autoimunes ou doenças relacionadas a excesso de imunidade pode atacar mais as mulheres. E pelo visto, as sequelas da Covid são meio que isso. O vírus irritou o nosso organismo e deixou para trás um processo inflamatório que fica se mantendo. É como se a gente começasse a caçar o vírus porque a gente ficou paranoico com ele e nessa corrida de achar o vírus que não existe mais, a gente se destrói um pouco. Bem, vamos esquematizar então essas sequelas, passando sistema por sistema quais são as sequelas mais comuns da Covid. Começando pelo órgão mais acometido pela doença, a gente vai falar do pulmão. E o sintoma mais comum relacionado ao pulmão é a famosa fadiga pós-Covid. Essa é, sem sombra de dúvida, a queixa mais comum no pós-Covid. Cerca de metade dos pacientes, quase 60%, relatam que em algum momento, num período de 6 meses após a doença, começam a sentir cansaço, fadiga ou dificuldade para respirar. O interessante é que esse sintoma não tem relação, mais uma vez, com se a pessoa teve isso durante a doença ou não. Por isso não é incomum aquela pessoa que teve a Covid, que passou, por brancas nuvens, só um quadro gripal, coisa que valha, e depois de, uma semana depois que sarou da Covid, começa a ter cansaço, falta de ar quando vai subir uma escada e pronto. Ela acha que foi a doença que voltou, ou a resistência dela caiu, ela pegou uma pneumonia. Mas não. É só a Covid. Esse sintoma, fadiga ou cansaço, ele é o mais comum porque ele tem mais de um motivo para estar acontecendo. Pra você ter uma ideia, tem motivos que não tem nada a ver com o pulmão, mas a gente vai falar isso depois. O fato é, a causa maior dessa fadiga pós-Covid são alterações mecânicas no pulmão. A pessoa, depois que passa pela doença, vai ter o famoso vidro fosco, que é um processo meio que inflamatório, um acúmulo de microgrânulos de coágulos nas veias e nas arteríolas do pulmão, e esse processo todo pode levar a várias complicações, entre elas atelectasias, que é como se uns pedaços do pulmão tivessem fechados, ou, se a lesão for um pouco maior, fibrose, cicatriz do pulmão. Então, é importante você entender que apesar da fadiga variar de pessoa para pessoa, ela pode ser temporária ou, dependendo do caso, permanente. Mas lógico, daí nesse caso, a gravidade da doença tem sim relação. Aquele paciente que teve um pulmão mais atacado, 60%, 70%, tem chance maior de fazer essas cicatrizes, essas fibroses pulmonares e ter um quadro, ter uma perda de função do pulmão que seja permanente. Para a maioria das pessoas, às vezes isso não vai impactar muito grande na vida dela, vai passar despercebido. Mas se é uma pessoa mais ativa ou, por exemplo, um atleta, isso pode ser percebido logo no começo. Outras coisas que podem piorar esse quadro é complicações durante a doença. Por exemplo, quem teve uma embolia pulmonar, que nada mais é que um infarto do pulmão. Ele vai ter uma perda de um pedaço do pulmão e isso vai fazer falta lá na frente. Outra coisa é se a pessoa passou por ventilação mecânica ou não, porque daí ela vai somar as sequelas e os danos da Covid com alguns danos secundários que a pessoa pode ter se ela ficou entubada. Sim, mais uma vez,
intubação salva vidas, mas nesse processo, né, que a gente vai estar colocando o paciente na máquina e mexendo com pressão, com volume e tudo mais tal, para conseguir fazer que o pulmão dele oxigene mais, você pode ter algumas lesões secundárias. E daí o paciente pode ficar com a sequela da Covid e a sequela do respirador, que foi necessário para salvar a vida dele, mas é um preço a se pagar. E o tratamento, na maioria dos casos, é fisioterapia respiratória. Não é todo mundo que vai responder a isso, mas muitas pessoas conseguem abrir o pulmão de volta com a fisioterapia. Existem alguns outros tratamentos adjuvantes, como corticoides, antihistamínicos, mas variar de caso para caso. Por isso, mais uma vez, é fundamental a avaliação médica. O segundo órgão predileto do SARS-CoV-2 e que pode trazer alguma sequela para os pacientes é justamente o coração. Cerca de 80% dos pacientes que pegaram Covid vão ter algum grau de inflamação no seu coração, mesmo os casos assintomáticos. Já é um motivo para você começar a perceber que essa doença não é nenhum tipo de passeio do parque. Mas meu Deus, Adriano, inflamação no coração quer dizer que eu vou ter infarto, arritmia, quer dizer que eu vou morrer? Não, calma. Mas é importante você entender que a maioria das sequelas que você pode ter vem dessa inflamação. Então, se você já tinha uma tendência para ter arritmia, ou se você já tinha uma arritmia, ela pode piorar no pós-Covid. Se você já tinha um coração fraco, porque você é hipertenso, você está acima do peso, se você tinha algum grau de insuficiência cardíaca, isso também pode piorar durante a doença e no pós-Covid. Não é incomum que as pessoas estavam na beirada de ter um problema desse e daí a Covid é só o empurrão que faltava. Então, algumas pessoas que estão apresentando arritmia, inchaço nas pernas e, mais uma vez, cansaço, deve-se pelo fato que ela já tinha algum grau que estava ali silencioso de insuficiência cardíaca e que a Covid foi só a gota d'água. No geral, se você tiver qualquer quadro de palpitação, inchaço nas pernas, fadiga, qualquer dessas alterações no pós-Covid ou durante a sua doença, saiba que isso pode ser da Covid e você tem que procurar um pronto-socorro ou uma consulta, um médico, o mais rápido possível. E é mais importante ainda frisar uma coisa que eu estou falando desde o começo dessa pandemia. O que você não quer é tomar medicações que possam causar arritmia, qualquer tipo delas. Porque afinal de contas, um remédio que não daria arritmia em você num dia normal pode dar uma arritmia grave, até fatal em você, se você tiver com seu coração inflamado. Mas Adriano, que tipo de remédio é esse? Tem vários. Quer um exemplo? Hidroxicloroquina. Terceiro sistema que o nosso amigo SARS-CoV-2 ama de paixão é o sistema neurológico. A maioria dos sintomas da Covid são sintomas neurológicos que a gente confunde com outra coisa. Por exemplo, a tosse nem sempre tem a ver com inflamação da garganta. Você vai examinar o paciente, a garganta está limpinha. Ela é um processo de ataque do vírus no nervo que dispara a tosse. E por isso que é aquela tosse seca, chata, irritativa, que nada cessa com ela. Outro sintoma muito comum, que é um sintoma neurológico, é a anosmia e a algesia, que é a perda de olfato e paladar. Então, nesses casos, o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, está atacando o seu nervo olfatório. Mas entenda, na maioria das vezes que uma pessoa tem dor de cabeça por causa da Covid, ela já está com um quadro de encefalite. Ou seja, não é uma dor de cabeça porque o corpo está ruim, é porque o vírus, através do nervo olfatório, chegou até o cérebro e inflamou o seu cérebro. E esse processo inflamatório durante a doença pode trazer sequelas. Um sintoma que também é muito comum, cerca de 40% dos pacientes relatam no pós-Covid, é a volta dessa cefaleia, a volta dessa dor de cabeça. Como eu disse, geralmente intensa, em halo, aperto, mas pode acontecer qualquer tipo de coisa. Se você já tinha enxaqueca, pode ser que a Covid desencadeie suas enxaquecas. Mas você tem que sempre saber diferenciar e separar o joio do trigo. Pode ser que você não esteja com dor de cabeça simplesmente porque é uma sequela. Pode ser que você está tendo um AVC ou você teve um AVC durante a Covid. Mais uma vez, procure o médico. Outro sintoma muito comum no pós-Covid, na verdade aquele que a maioria dos pacientes mais reclama, é a manutenção da anosmia e algesia. Talvez porque ele seja muito fácil de identificar, Quando você perde o olfato e paladar, isso não passa despercebido. Na maioria das vezes é autolimitado, você não vai precisar fazer nada que isso vai voltar com o tempo, o tempo do nervo se regenerar, mas para muitos casos é necessário sim fazer um tipo de tratamento. Passou 2 meses e o olfato e o paladar não voltou, tem que procurar um tratamento específico.
Os sintomas neurológicos mais negligenciados em relação à COVID são aqueles que têm uma interface com a parte emocional, com a parte psiquiátrica, porque muitas das vezes eles passam batido, a gente começa a achar que tem a ver com todo o estresse da doença. Cerca de 1/3 dos pacientes que tiveram COVID vão ter algum sintoma da parte emocional, seja ansiedade, depressão, um quadro que a gente chama de brain fog, né, que seria neblina mental, uma dificuldade para poder manter raciocínio. É muito comum que a pessoa comece a achar que essa ansiedade, aquela coisa de não conseguir dormir, insônia, está relacionada ao estresse da doença, mas não, é uma alteração bioquímica do cérebro, certo? Os neurotransmissores foram, vamos dizer assim, esgotados durante a doença. A depressão também. Isso é importante frisar. Por quê? Porque doença mental no Brasil é ainda vista com muito preconceito. Muito. Então é mais comum a pessoa pegar e achar que ela não precisa ou que ela não deve procurar tratamento para esse tipo de sequela. E elas são sequelas, sim, orgânicas. Nesses casos é fundamental o tratamento medicamentoso. Se você está tendo qualquer alteração do seu humor, para mais ou para menos, ansioso, depressão, num pós-Covid, procure um médico especialista, procure um psiquiatra, procure terapia também, mas procure um psiquiatra, porque sozinho a química do seu cérebro não vai voltar ao normal tão cedo. Um órgão e sistema que é muito atacado pela Covid, mas é negligenciado para a maioria dos pacientes, são os rins. Pra você entender o quão grave é isso, cerca de 1/3 dos pacientes que são internados em hospital vão ter alguma alteração da função do rim. E metade desses vão para hemodiálise e não vão voltar mais ao normal. O que significa de cada 5 pacientes que são internados por causa de Covid, de quadro moderado a grave, vão para hemodiálise para o resto da vida. Mas vamos fazer a ressalva mais uma vez. Não é o tipo de coisa que vai acontecer assim comumente porque teve doença leve ou moderada, tipo de uma dor de garganta e de repente meu rim vai paralisar. Mas se você ficou internado, né, e você já teve alguma alteraçãozinha ou outra nos seus exames de sangue durante a internação, se no pós-Covid você começa a perceber que está tendo uma diminuição do volume de xixi que você faz, o inchaço do corpo, volta para o hospital, passa com o médico, você vai ter que repetir esses exames. E um dado que essa pesquisa que eu fiz para fazer esse vídeo me surpreendeu, porque algumas pessoas já tinham perguntado. Mas Adriano, Covid pode causar diabetes? E bem, eu tinha como conceito que a Covid por si só, não, mas o tratamento em si podia dar algumas alterações. Às vezes você já tinha, como eu falei, uma tendência para o diabetes, teve que tomar doses altas de corticoide e pronto, isso foi a gota d'água. Mas alguns estudos já estão começando a mostrar uma correlação com Covid e o surgimento dessa doença. De novo, pessoas que tinham predisposição. Você está obeso, acima do peso, se você já tinha feito alguns exames lá atrás, você já estava pré-diabético. E às vezes parece que essa doençazinha chata que gosta de atacar órgãos em lugares estranhos pode atacar o seu pâncreas e ser, de novo, a gota d'água para a diabetes surgir. Na prática, cerca de 10 a 14% dos pacientes que tiveram Covid estão desenvolvendo diabetes no pós. Adriano, e o fígado? Eu li lá atrás que parece que a P1 está causando hepatite, ou o próprio Covid pode atacar esse órgão. Bem, apesar de ele ser um órgão grande e de ser um filtro do corpo, pelo que tudo indica, o SARS-CoV não gosta muito dele não. É muito, mas tipo assim, muito raro você ter quadros de trombose ou de problemas de coagulação relacionadas ao fígado. Parece ser um dos sistemas que é mais poupado. Hepatite relacionada pelo vírus mesmo em si, eu vou ser sincero, eu não vi quase nenhum relato. O que eu sei são de tratamentos, seja precoce ou os outros tratamentos que funcionam, causando hepatite porque estão sobrecarregando o fígado. Mas dizer que a Covid está causando hepatites ou coisa que o valha, não. Por último, é importante frisar que os sintomas dermatológicos também não são tão raros assim. O mais comum, sem sombra de dúvidas, é a perda de cabelo, por aquele motivo que eu falei. Mas tem alguns quadros específicos que parece que algumas pessoas fazem uma reação com esse vírus e tem algumas lesões mais típicas, como estão falando aí do famoso pé de Covid. É assim, gente, se você está com qualquer tipo de alteração dermatológica que você achou estranho, eu vou repetir pela milionésima vez, procure o seu médico, porque o tratamento muitas vezes vai envolver corticoide, algumas coisas assim, que nem sempre você pode tomar nesse momento que você está. Então, vai ter que se pesar o risco-benefício, inclusive de fazer o tratamento para isso. Mas dermatologia é uma coisa muito específica, é bem difícil você encontrar um clínico, um médico de posto de saúde ou pronto-socorro que saiba realmente diferenciar as lesões da Covid de outras doenças que podem ter surgido porque a Covid causou elas. Como eu falei, a Covid pode exacerbar doenças reumatológicas, doenças autoimunes ou abaixar sua resistência para aparecer outra coisa. Então, quer separar o joio do trigo, vai ter que passar
um especialista. Muita gente me pergunta também em relação à parte de trombose e coagulação. Se todo paciente que teve Covid tem que tomar anticoagulante ou pelo menos aqueles que ficaram internados. Na maioria das vezes, os pacientes que tiveram, de novo, doença de moderada a grave, internação que teve que ficar no oxigênio, às vezes foi para UTI ou qualquer coisa que valha, passou de 10 dias de internação, é interessante sim fazer algum tipo de profilaxia estendida, porque esses pacientes estão apresentando quadros de trombose, seja na perna, no pulmão, coisa que valha, por um período de até 2 meses depois da Covid. Entenda, não quer dizer que você vai ter que tomar o remédio por 2 meses, mas talvez manter por um período de mais 15, 20 dias depois que você saiu do hospital. Isso, gente, vai variar de pessoa para pessoa, fator de risco para fator de risco. Tem quem tem mais risco de trombose, tem quem tem menos. Quem vai ter que decidir isso é o seu médico. Eu não gosto muito desses videozinhos que eu fico só listando coisas, eu gosto de me aprofundar no assunto, só que é muita coisa, é muito tipo de sequela. Então, esse vídeo aqui serve como um alerta. Alerta para aquelas pessoas que já pegaram Covid, que estão tendo qualquer uma das coisas que eu listei aqui, que vocês entendam que isso é comum, mas que isso não vai passar sozinho, a não ser que você procure o atendimento médico. Mas também serve como um alerta para as pessoas que ainda não pegaram e que estão achando que realmente pegar Covid e tomar vacina são duas versões da mesma moeda. É isso aí, melhor pegar logo mesmo e ficar imune. Em primeiro lugar, eu já falei em outro vídeo, a imunidade das vacinas provavelmente é maior do que a imunidade de pegar Covid. Segundo, existe uma diferença fundamental. Se você pega a imunidade tomando vacina, você não corre o risco de ter uma dessas sequelas terríveis que eu listei aqui pro resto da sua vida. Tá certo, pessoal? Ficou com alguma dúvida, ficou faltando algum sintoma que vocês acham que pode ser por causa do pós-Covid? Deixa nos comentários. Passe esse vídeo para todo mundo que está com medo recém em relação a isso e vamos se proteger. Abraço!